Bom dia a todos e todas. Bom dia, senhor presidente. Eu quero, primeiro, também cumprimentar o vereador Alberto pela fala. Acho que todo mundo que conversa com pessoas formadoras de opinião, né, sabem que a gente escuta isso muito na cidade, né, de que esse momento não seria momento para a contratação de CCs, e aqui também não questiono a qualificação de cada um que foi indicado, mas, se na Secretaria de Saúde não tem dinheiro para comprar testes, né, para fazer testagem dos próprios servidores públicos, que não estão sendo testados, mesmo que seja uma orientação do Ministério da Saúde, existem tão poucos testes que não estão sendo testados, todos que estão trabalhando na ponta. Então, não dá para destinar dinheiro para mais nomeação de CC, né, na própria Secretaria de Saúde, só se fosse alguém expert em pandemia, né, para esse momento. Então, acho que tem que ter bastante critério nesse momento e responsabilidade. E, quando eu falo responsabilidade, eu também quero falar sobre a questão dos critérios que a gente deve analisar para suspender isolamento social, que são orientações da Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde, ela diz que a transmissão do Covid-19, deve estar controlada. O sistema de saúde deve ser capaz de detectar, testar, isolar e tratar todos os casos, além de traçar todos os contatos. Então, é mapear, né, toda essa rede de contágio. Os riscos de surto devem estar minimizados em condições especiais, como instalações de saúde e casas de repouso. As medidas preventivas devem ser adotadas em locais de trabalho, escola e outros lugares aonde seja essencial as pessoas irem. O risco de importação devem ser administrados. As comunidades devem estar completamente educadas e engajadas para se ajustarem às novas normas. Então, a gente está muito distante de pensar medidas de flexibilização tão radicais como aqui já têm sido indicadas. Na semana passada, teve vereador aqui que indicou a abertura, a retomada das escolas de educação infantil. Quero aqui dizer que acho isso um absurdo. Eu tenho uma criança de 2 anos. Quem é pai, mãe, sabe que uma criança de 2 anos não consegue ter cuidados de higiene, não consegue usar a máscara, não consegue ficar com uma máscara por muito tempo. E é brinquedo na boca, é mão suja, é impossível. Então, isso é um absurdo, porque a gente começar a debater flexibilização na educação pela educação infantil. Porque, se a gente debater só pelo viés econômico, bom, aí é uma coisa. Mas, se a gente priorizar a vida e pensar na questão do contágio, a gente vai ver que as crianças vão ser os maiores vetores de transmissão do vírus. E as crianças, elas vão chegar em casa, vão pegar a van escolar, os professores não vão dar conta, os professores não darão conta de atender tanta criança numa sala de aula. As salas de aula, a gente vai chegar ao inverno, as crianças não vão conseguir, não vão ir para pátio, vai ter que ficar aberto a sala de aula. E como é que a gente vai conseguir ter o controle sobre isso? Aí a gente não está pensando nas crianças. As crianças vão estar sofrendo, vão estar levando esse vírus para suas famílias, para os seus avós, para os seus familiares, e isso não dá para a gente brincar. Fora a questão da responsabilidade por parte dos funcionários, dos professores que estão ali cuidando. A gente viu agora, há pouco tempo, essa semana, a notícia de Passo Fundo, que um asilo, uma casa de repouso, teve 18 idosos identificados com o vírus. O asilo, a casa de repouso, estava fechada para visita desde março. Então, quem levou? Provavelmente um trabalhador, e aí vai ser responsabilizado. E na escola, como é que isso vai ficar? Na escola de educação infantil. Então, eu quero dizer aqui que eu sou extremamente contra a abertura das escolas de educação infantil. Entendo a situação econômica, que para as escolas de educação infantil deve ser muito difícil sobreviver esse momento, mas nenhum país se começou flexibilização por escola de educação infantil. Se começa pelos maiores, que conseguem ter toda essa questão do protocolo de higiene, porque não basta o professor ter máscara, não basta o professor ter álcool gel. O professor não vai conseguir garantir realmente
uma higiene total da sala de aula. Então, a gente precisa, de fato, manter o isolamento, especialmente com os menores. Os países que menos tiveram o isolamento, especialmente nas escolas que suspenderam as aulas, tiveram uma suspensão de 62 dias. A China teve uma suspensão de 90 dias. E, quando a China retornou às aulas, cada criança tinha um kit pandemia. E não retornou 100%. Era 1/3 dos alunos voltavam. Era 1/3, e tinha o revezamento nas aulas. Então, não é assim voltar todo mundo, né, e voltavam, então. Os estudantes eles tinham um kit, não tinha atividade de educação física juntas, não tinha atividade merenda escolar, não tinha nada de educação física, recreio, não tinha nada coletivo. E, quando esse kit, cada um tinha a sua toalha de mão, né, a sua toalha de rosto, a toalha para o seu lanche, cada um levava o seu alimento, cada um tinha gel, álcool gel, cada um tinha não só uma máscara, tinha que ter várias máscaras para trocar durante a tarde, né, durante o turno escolar. Então, são muitos protocolos que uma criança de 2 anos, 3 anos, não vai conseguir nem imaginar isso. Então, eu diria que é irresponsável com a nossa cidade pensar políticas nesse sentido, nesse momento, sem nenhum embasamento científico que trate e priorize a questão da saúde. Assim como a questão dos bares e festas. Esse não é o momento para a gente discutir isso. E a gente não pode, hoje, jogar na loteria e dizer 30 de maio, 30 de junho, a gente não sabe o que vai ser amanhã. Então, como é que a gente vai chutar hoje e dizer a gente vai fechar até 30 de julho, a gente aceita. Aceitando ou não aceitando, a gente tem que fazer escolha. Ou a gente prioriza a vida das pessoas, ou a gente vai ficar atendendo o interesse econômico de um setor ou de outro. Porque aí a gente vai fazer que nem Porto Alegre. Ontem, Porto Alegre fez uma aberração. Quando eles mudaram a questão dos serviços essenciais e abriram tudo, praticamente, né? Porque agora é serviço essencial e o que não é essencial, que vai ajudar o serviço essencial, que pode estar aberto. Os vereadores simplesmente acabaram com uma política municipal que está dando resultado e está sendo referência no Brasil. Posso ter minha divergência política com o Marquesan, e tenho, mas a forma como está conduzindo Porto Alegre tem sido referência no Brasil. É uma das capitais que a gente tem um maior controle de contágio. E esse controle de contágio não é de graça, não é porque não está sendo feito nada, é porque tem controle, realmente tem isolamento social. E tem uma forma planejada do que ir liberando. Agora, os vereadores foram lá, liberaram tudo. Liberaram tudo. Isso vai prejudicar. Não tem embasamento científico que trate a questão da saúde como primeiro lugar. Não, a gente está tratando setores econômicos. Mas não é só isso, gente. Não é só isso, porque a gente está pensando assim, está sob controle. Aqui em Caxias, a gente abriu as indústrias dia 13. O vírus ele começa a se manifestar 14 dias depois. Hoje, essa semana que a gente vai começar a ver o resultado da abertura das indústrias. O comércio fechou abriu no dia 17. A gente vai ver 14 dias depois. A gente pode achar que está tudo bem, mas agora é o resultado ainda do isolamento. Então, a gente estava num decréscimo de contágio, de percentual de contaminação. Mas, nesse domingo, a gente já teve um aumento. A gente passou, nos últimos dias, a gente teve de 15% para 7% em Caxias, de 7% para 4%, de 4% para 3%. A gente chegou a 3%, como resultado do isolamento. E, no domingo, a gente subiu para 7%. Agora, basta a gente saber. A gente vai ter que ver os próximos dados, a pesquisa da UFPEL, que foi realizada, que o governador deve trazer a público hoje. A gente precisa saber se isso aqui é um pico ou se isso aqui realmente já é uma indicação da subida em função da abertura das indústrias e depois do comércio. Só que o problema é o seguinte, quando a gente identifica esses picos ou essa subida, se ele se permanecer subindo, quando a gente resolver mudar a forma e a medida política, a gente já está atrasado 14 dias. Porque a gente vai sofrer o efeito por 14 dias. E, só para finalizar, dizer que a gente está com 97% dos leitos de UTI do SUS ocupados. Isso quer dizer que a gente tem uma vaga.
Se hoje 2 pessoas precisarem de um leito de UTI SUS, alguém vai ter que ficar esperando. E quem dera, né, que tenha tempo para esperar. Então, a gente precisa ter responsabilidade antes de expor milhares de jovens, de idosos, a públicos grandes de contágio, que pode, sim, disseminar o vírus. Então, para finalizar, só para lembrar que o Estado do Rio Grande do Sul é o estado que tem a maior população idosa. Então, a gente precisa ter responsabilidade com todos e todas nós. Declaração.